Só esperar entrar alguém pra gente começar. Regiane, boa noite, tudo bem? Bom, já vou dar início, depois a gente vai fazer a postagem da live nas nossas redes, então todo mundo vai ter acesso. Mas boa noite a todos, meu nome é Marcelo Luiz, sou estudante do curso de Ciências Contábeis aqui na Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio, Paranaíba. E também sou bolsista do projeto de extensão Conexão Profiap, divulgação científica e transformação da gestão pública. Dito isso, dou início aqui a essa ação extensionista, que vão ser as lives, né? Que vão começar a ocorrer aqui com frequências em nossas redes de comunicação. Mas antes de eu falar um pouco sobre as lives, eu gostaria de trazer aqui para vocês, caso ainda não tenham visto, a gente fez um post recente, se eu não me engano a gente postou ontem, né? Sobre a aprovação do nosso projeto de extensão. Né? Ele foi aprovado com bolsa pelo PIBEX, mais uma conquista de muito sucesso e alegria de toda a comunidade Profiap. Inclusive, gostaria de reforçar aqui nosso agradecimento a toda a equipe Profiap que tornou esse projeto possível e que contribuiu e estão contribuindo, né, para que ele seja realizado. E você aí deve estar se perguntando, o que é o projeto Conexão Profiap? O projeto de extensão Conexão Profiap tem como objetivo principal a divulgação da produção científica do mestrado profissional em administração pública e sua aplicação na prática da gestão pública. E por meio de estratégias de comunicação e interação com gestores e instituições públicas, a gente busca ampliar o impacto social das pesquisas, né, e promover boas práticas administrativas. E para isso a gente vai fazer algumas ações extensionistas, que vão ser quais? Além das lives, a gente vai começar a desenvolver e publicar posts aqui no Instagram, ou seja, a gente vai começar a ficar mais ativo aqui nas nossas redes sociais, e também desenvolver e publicar notícias no nosso site oficial do Profiap. Caso vocês não saibam, né, o Profiap tem um site oficial, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas caso quiserem depois acessar, é www.profiap.ufv.br. Lá a gente posta nossos trabalhos, dissertações, enfim, todas as notícias recentes do Profiap. E além disso também a gente vai começar a realizar lives, não somente aqui no Instagram, mas também nos nossos outros meios de comunicação, como o YouTube. Se vocês não sabem, a gente possui também nosso canal lá no YouTube, que é o Profiap UFV. Depois, caso vocês não sigam e não são inscritos, vão lá seguir, se inscrevam, curtem, compartilhem, comentem, enfim, realmente para ficar por dentro, né, de todas as novidades do Profiap. E além disso, também a gente vai começar a realizar algumas visitas técnicas, tanto com os estudantes quanto com os docentes. E deixa eu ver aqui alguma outra informação. Enfim, além disso, a gente vai realizar várias outras atividades. Caso vocês queiram ficar por dentro, a gente fez um post recente, né, conforme eu falei, mas a gente também vai postar lá no nosso site oficial. Dito isso, né, antes de adicionar nosso convidado, eu gostaria de trazer uma informação importante para vocês, né, que eu acredito que seja, que é o quê? O significado do conceito de PTT. Que acredito que muitos, assim como eu, alguns meses não tinham conhecimento sobre o que era um PTT. O PTT significa Produto Técnico Tecnológico. Ele é o resultado final esperado em programas de mestrado profissional, especialmente em áreas como a administração pública, área da educação também, saúde, dentre outras áreas. Mas de forma simples, o que é o PTT? Ele é um instrumento prático que aplica o conhecimento científico e técnico para resolver um problema real. Geralmente na gestão pública, né, igual eu falei, ou em políticas públicas. E esses PTTs, eles têm, né, características principais, que são o quê? Responde um problema prático e real enfrentado por uma instituição pública. Ele tem base teórica e metodológica sólida, mas foca, né, em aplicação prática. Ele pode assumir também diversas formas, como cartilhas, softwares, aplicativos, protocolos, enfim, diversos outros tipos de documentos. Mas ele deve gerar
impacto direto e positivo no ambiente institucional ou social onde ele é aplicado. De forma resumida, todo mundo que hoje faz um mestrado profissional tem que desenvolver um PTT. Com isso, nosso intuito, com essas lives realmente vai ser trazer convidados para falar um pouco de suas experiências e de seus PTTs e seus impactos, que tiveram, que vão ter. Dito isso, hoje a gente vai ter nosso primeiro convidado para dar abertura a esse projeto. Ele é nosso ex-aluno do Profiap, Felipe Dumont. Ele é formado em Direito pela UFV, fez mestrado aqui com a gente, conforme eu falei, e hoje atua como professor na Simplifique Gestão Pública e também atua como assessor do gabinete do Tesouro Estadual e do Regime de Recuperação Fiscal. Então, deixa eu adicionar ele aqui para a gente iniciar. Só um minutinho, galera. Boa noite, todo mundo. Bem? Olá, tudo jóia? Deixa eu ajustar a câmera aqui, tudo bem? Tudo jóia? Antes de te passar a palavra, tem uma pessoa aqui que gostaria de te dar um oi e fazer a abertura aqui do nosso projeto. Carlos. Boa noite, Felipe. Boa noite a todas. Que honra, Felipe. Muito obrigado pelo aceite do convite. Estamos começando o projeto Conexão Profiap com o pé direito, com a fala do Felipe. Vamos desenvolver um trabalho excelente aqui no âmbito do Profiap, um profissional admirável. E eu queria muito, cumprimentar a toda a comunidade Profiap que tem apoiado essa iniciativa, esse projeto de extensão. Eu fico até com medo de cumprimentar, citar alguns nomes, porque se esquecermos alguém, eu não quero gerar nenhum tipo de constrangimento, mas eu vou ousar a cumprimentar, em especial, a turma do Profiap de 2024, os ingressantes de 2024, a turma de Rio Paranaíba e Viçosa, que foram os principais redatores desse projeto de extensão. E quero fazer um agradecimento especial ao professor Lion e ao professor Fábio, que dentro de suas disciplinas compraram essa iniciativa e desenvolveram esse trabalho tão importante, que foi reformulado por nós, da equipe coordenadora, professores, alunos, e conseguimos a contemplação da bolsa, que agora é assumida também pelo Marcelo, que tem desenvolvido um excelente trabalho. Então, eu quero agradecer a todos, porque nós precisamos disso. Nós precisamos divulgar o quão importante é o Profiap para a melhoria da gestão pública, para a melhoria da UFV, o tanto que o Profiap tem impacto, e muito poucas pessoas sabem disso, o tanto que as nossas pesquisas têm saído do papel e têm transformado a gestão pública. Então, esse vídeo vai ser postado aqui no Instagram, vai ficar no YouTube, vai ficar disponível para toda a comunidade conhecer e, às vezes, utilizar o instrumento desenvolvido pelo Felipe, Você que trabalha, você que é profissional, nós vamos colocar na descrição do vídeo também o PTT do Felipe, que pode ser usado, pode ser aplicado em instituições semelhantes ao estudo dele. Então, nós estamos aqui para nos aproximarmos, nós, universidade, junto com os gestores, junto com os profissionais, para que todos nós consigamos aprimorar a nossa gestão pública. Então, Felipe, mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado a todos e a todas que estão nos assistindo, e é com grande honra e muita alegria que eu inauguro aí o início efetivo do nosso projeto Conexão Profiap. Felipe, mais uma vez, gratidão, uma excelente exposição, e o que precisar, estamos à disposição, viu, Felipe? Um abraço, boa noite. Carlos, muito obrigado, eu agradeço demais pelo convite. É um convite que eu não pestanejei em aceitar, não importava o horário, o dia. Eu tenho uma gratidão imensa pelo Profiap. O Profiap me formou mais do que como profissional, mas como ser humano. Me tornou uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais curiosa ainda. Eu tenho essa característica de ser uma pessoa curiosa, e o Profiap ele me permitiu levar a minha curiosidade a um patamar maior, porque nós que trabalhamos com gestão pública, nós queremos fazer acontecer, a gente quer ver a gestão pública cada vez mais preocupada com
os resultados das políticas públicas. Então, o Profiap, eu não tenho... Me faltam palavras para descrever o quanto eu admiro esse programa e o quanto eu sei do impacto dele na gestão pública brasileira. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. A gente que agradece, Felipe. Bom, antes da gente começar, eu meio que fiz sua apresentação aqui, mas caso você quiser complementar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Mas, enfim, para iniciar nossa pergunta, quando que você concluiu o mestrado no Profiap? Marcelo, eu concluí o mestrado em maio de 2024. Vai fazer um ano que eu concluí. Vai fazer um ano agora. E conta pra gente aqui, Felipe, qual que foi o tema da sua dissertação, né? E o que te motivou a escolher esse tema? Então, o que acontece? O Profiap, o mestrado em administração pública, ele é bonito justamente por essa interdisciplinariedade. Essa é a beleza do mestrado em administração pública, a gente não fica preso a uma área do conhecimento. Porque as áreas do conhecimento, a gente costuma colocar elas em caixinhas, mas essas caixinhas que nós costumamos colocá-la são caixinhas puramente didáticas. O conhecimento, na verdade, ele é um só e ele deve ser visto como o conhecimento de forma ampla. Então, no mestrado, eu tive a oportunidade de pesquisar temas diferentes, que são tratados de forma diferente, só que numa única pesquisa. Então, eu consegui juntar participação social. Então, a participação social, que tem muita relação com os paradigmas de gestão. Eu consegui juntar também orçamento público, que é uma disciplina própria, com seus próprios paradigmas, suas próprias premissas, e também o envelhecimento saudável, que é uma área que está sendo explorada mais agora. Então, eu fiz a minha pesquisa, eu analisei a participação social no âmbito do PPA do governo federal. E, nessa participação, eu busquei justamente as políticas públicas que estavam relacionadas ao envelhecimento saudável. Então, a minha pesquisa, ela partiu de várias áreas distintas do conhecimento e a gente conseguiu juntar, junto com a professora Simone, eu espero que ela esteja assistindo, minha segunda mãe, a minha mãe também chama Simone, e eu tive a oportunidade, assim, o prazer enorme de ter Simone como minha orientadora, a minha segunda mãe. Então, a gente fez essa pesquisa juntando todos esses elementos. E eu também não vou mentir, essa não era a minha primeira opção, porque nós costumamos achar que no mestrado a gente entra, vai fazer as disciplinas, depois vamos qualificar e depois nós vamos defender a dissertação. Mas o caminho não é necessariamente esse. Comigo aconteceram algumas situações, eu iniciei o meu mestrado pesquisando sobre contratações públicas. No decorrer do caminho, eu tive que mudar de orientador, o professor Edemir estava enfrentando alguns problemas pessoais, então a Simone me capturou, e foi a melhor captura que eu poderia ter sofrido, né, naquele momento. E eu qualifiquei o meu projeto para estudar orçamento participativo no município de Viçosa. No entanto, eu tive que me mudar para Belo Horizonte, porque eu fui assumir um cargo na Secretaria de Fazenda do Estado. Então, eu comecei pesquisando contratações públicas, depois passei a estudar orçamento participativo, qualifiquei o meu projeto com orçamento participativo no município de Viçosa e depois defendi participação social e envelhecimento saudável. Então, eu até não queria deixar de falar isso, porque geralmente a gente fica um pouco apreensivo, como que vai ser, acontece algum problema na nossa pesquisa, a gente tem que mudar, mas isso é muito normal, aconteceu não só comigo, acontece com muita gente. E foi uma grata surpresa. A Simone me apresentou o tema e foi uma paixão assim imediata, porque a gente não consegue perceber a importância disso e, principalmente, a gente não consegue perceber que o envelhecimento ele não é um tema do futuro, ele é um tema do presente. Quando, alguns anos atrás, a gente falava sobre envelhecimento da população e nós tratávamos como algo do futuro.
Mas, na verdade, o envelhecimento saudável, o envelhecimento da população, ele já chegou. A nossa população já é cerca de 16% de pessoas idosas. E esse crescimento, ele aconteceu, de certa forma, ele foi gradual ao longo da década de 80, 90, 2000, 2010. Depois ele deu um salto. Nesses períodos, ele cresceu, a população, o percentual de população idosa cresceu cerca de 1,5% por década. Na última década, nós tivemos um crescimento de 5%. Então, o envelhecimento ele já é uma realidade e nós temos que lidar com ele. E essa é a importância desse ramo de pesquisa, porque nós, como sociedade, ainda não percebemos as oportunidades que o envelhecimento traz. Porque, ao contrário, eu acho que eu falo disso um pouco mais para frente. Não, vamos continuar. Mas é justamente essa próxima pergunta, né? Você trouxe um pouco aí, mas eu gostaria de saber, né, sobre os resultados e o potencial de aplicação e te perguntar quais foram, né, os principais resultados obtidos com a pesquisa, né? Como que a pesquisa foi aplicada, enfim. Então, os resultados, eles não são tão animadores assim, justamente porque nós não estamos preparados para lidar com uma sociedade cada vez mais envelhecida. Eu digo isso porque nós não temos... Se a gente for pensar o envelhecimento, o que é o envelhecimento saudável, não existe um consenso sobre o envelhecimento saudável. O que a gente pode trazer é que a gente consegue delinear o conceito de envelhecimento saudável de algumas formas. O principal elemento que a gente traz para falar de envelhecimento saudável é o conceito de capacidade funcional. A capacidade funcional, ela é composta da capacidade intrínseca da pessoa, ou seja, o que aquela pessoa consegue fazer e a relação dela com o ambiente. Então, tem pessoas que vão ter capacidades intrínsecas ótimas, uma pessoa que não tem problemas de mobilidade, mas o ambiente não proporciona que ela interaja adequadamente. Ou seja, a pessoa idosa, muitas das vezes, mesmo ela tendo uma capacidade intrínseca boa, ou seja, muitas vezes ela conseguindo se locomover, ela conseguindo se comunicar bem, ela pode ser impedida de fazer as coisas que ela deseja simplesmente pelo fato de que o ambiente não proporciona essas oportunidades para ela. Então, nós não estamos preparados, né? O Brasil, como um todo, não está preparado. E essa foi uma descoberta que nós já imaginávamos, mas fica um pouco mais grave essa situação a partir do momento que nós analisamos as propostas no PPA, que o PPA, para quem não sabe, é um instrumento de planejamento orçamentário que vai prever os gastos dos próximos 4 anos. Então, todas as leis orçamentárias anuais têm que ter uma ligação nos programas e ações propostas no PPA. Então, quando a gente analisa o PPA e vê essa ausência de preocupação com as pessoas idosas, é uma coisa que nos preocupa bastante. Então, esse foi o principal resultado. São poucas, né, de todas as áreas possíveis que vão impactar o envelhecimento saudável, a gente tem pouquíssimas ações. Sejam elas diretamente voltadas à pessoa idosa ou indiretamente voltadas à pessoa idosa. Entendi. Deixa eu te perguntar também, Felipe, na questão da aplicação prática, né? O que a gente pode aplicar na prática a partir do que você descobriu? Então, o que acontece? Eu já vou entrar agora porque quando a gente fala de aplicação prática, a gente já está falando do PTT, basicamente. Sim, não, pode. Né? Então pode prosseguir, né? Pode, à vontade. Então, o que acontece? A minha pesquisa ela foi em relação à participação da sociedade no PPA do governo federal. Então, nós propusemos uma cartilha para orientar conselhos de direito da pessoa idosa nos âmbitos principalmente municipais. Não impede que essas orientações sejam aplicadas nos conselhos estaduais, mas nós acreditamos que a participação social ela exige uma conexão mais íntima, mais próxima. Então, o âmbito local ele se torna um pouco mais relevante quando a gente fala de participação social, no micro ali, para poder fazer mudanças no micro que vão gerar impacto
no macro. Então, o que acontece? Nós pegamos 4 áreas do conhecimento, que são as 4 áreas prioritárias de ação para que se tenha um envelhecimento saudável da população, e por meio da pesquisa que nós fizemos, analisando outros estudos, fazendo outras estudos bibliográficos ou estudos mais estudos de caso mesmo, e nós estabelecemos alguns, podemos dizer, de certa forma, conselhos, algumas orientações práticas para cada área de atuação. Então, por exemplo, a primeira área de atuação é mudar como vemos, enxergamos e agimos e pensamos em relação à pessoa idosa. E é uma coisa que a gente não pensa tanto, a gente não para pensar tanto, mas a pessoa idosa ela sofre muito preconceito, a gente chama isso até de, tem alguns termos específicos para isso, idadismo, né? Mas nós julgamos muitas vezes as pessoas idosas somente pelo fato delas serem pessoas idosas. Então, nós traçamos algumas orientações práticas em relação a essa área. Em relação à segunda área importante nesse contexto, que é em relação ao ambiente, a relação da pessoa idosa com o ambiente. Então, tem algumas orientações em relação ao acolhimento da pessoa idosa, em relação à prática de atividades em grupo, em relação à acessibilidade no ambiente. Outra área que é prioritária, né, no envelhecimento saudável é a atenção primária à saúde, que a pessoa idosa ela precisa ter um acesso melhor e precisa ser mais bem atendida. Então, além das orientações de traçar perfis, porque o Sistema Único de Saúde, lá na ponta, ele está muito próximo das pessoas. Então, é possível fazer um estudo para conhecer o perfil da pessoa idosa de cada região. E, de acordo com o perfil da pessoa idosa de cada região, a administração pública pode traçar estratégias específicas para atingir aquela população. E a quarta área, que nós também propusemos algumas orientações, é em relação à política de cuidado, que no Brasil ela foi terceirizada, né, principalmente para a família. Então, a família acaba sendo a principal responsável por ter esse cuidado com a pessoa idosa. No entanto, cada vez mais a gente precisa trabalhar mais, as pessoas mais jovens precisam trabalhar mais, precisam se esforçar mais, o tempo de deslocamento aumenta cada vez mais, então o tempo para cuidar da pessoa idosa é cada vez menor. Então, tem algumas alternativas também, e a administração pública tem que fazer parte desse movimento de trazer de volta um pouco também dessa política de cuidado, não deixar só a cargo da família. Concordo plenamente. Então aí, só para concluir, né, a cartilha ela foi muito nesse sentido, de orientar os conselhos de direito da pessoa idosa, e não só no sentido de o que o conselho pode fazer, mas o que o conselho pode cobrar da administração pública. Esse é um outro ponto interessante, porque o conselho, embora ele vá ter um fundo, ele também precisa de ter uma interlocução com todas as áreas da administração. Então, essa interlocução, muitas das nossas orientações na cartilha são relacionadas a essa interlocução com a administração pública. Sim. Felipe, assim como o Carlos comentou, né? Enfim, a gente postou também, né, o seu PTT, não sei se você chegou a ver, no link da divulgação da live, mas como você enxerga desdobramentos futuros do seu projeto? Por exemplo, caso alguém se interessar e quiser dar continuidade, futuras pesquisas. Na pesquisa. Então, na pesquisa, eu acredito que seria interessante, como eu fiz um estudo, né, do PPA, seria muito interessante que a pesquisa continuasse fazendo o estudo na parte orçamentária anualmente, para acompanhar a execução das metas estabelecidas no PPA em relação aos anos. Porque na elaboração do PPA, anualmente são estabelecidas metas orçamentárias e metas físicas. As metas físicas são as metas das entregas. Então, além desse acompanhamento orçamentário
ou seja, do tanto de crédito que a administração pública tem para utilizar com aquela política, o acompanhamento dos resultados das entregas. Então, acho que é um caminho bem interessante de verificar se a política, se as políticas estão sendo adequadamente desenvolvidas, é justamente pelas entregas concretas que está acontecendo no âmbito pesquisado. Nesse caso, eu acho que é mais difícil fazer em âmbito federal. Eu acho que é mais possível fazer em âmbito local. E seria uma pesquisa que quem fosse fazer teria todo o meu apoio, com certeza. Se precisar conversar comigo, eu estou completamente à disposição. Aí, galera, já fica a dica. Nessa mesma linha aí, Felipe, que outras áreas ou instituições poderiam se beneficiar a partir, né, aí da sua pesquisa? Então, quando a gente pensa em envelhecimento saudável, a gente não tem como pensar numa pessoa que vai envelhecer de forma saudável sem desconsiderar o ambiente. O ambiente é um fator importantíssimo na questão do envelhecimento, porque é o ambiente, a relação que vai permitir, a relação da pessoa com o ambiente que vai permitir ela fazer ou não o que ela valoriza, né? Então, o ambiente ele vai se tornar, quando um ambiente se torna amigável a uma pessoa idosa, ele não está se tornando amigável somente à pessoa idosa. Ele está se tornando amigável a pessoas com deficiência, ele está se tornando amigável a pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, ele está se tornando mais acessível à população em geral. Então, quando a gente pensa uma cidade, por exemplo, uma pessoa idosa precisa fazer um grande deslocamento. Se não tem um banco no caminho, se a calçada é irregular, isso tudo vai afetar a pessoa idosa, mas vai afetar toda a população também. Quantas pessoas, né, que não tem nenhuma dessas, não está em nenhum desses grupos que às vezes já não se machucou numa calçada em razão do desnível da calçada. Então, assim, quantas pessoas são impedidas de se locomoverem livremente porque não existe uma calçada adequada? Nós fizemos também um estudo que foi um estudo que nós avaliamos a acessibilidade física e social em 31 municípios mineiros. Nós fizemos uma análise e tem município que só tem um ponto de ônibus e o único ponto de ônibus que não tem cobertura. E a pessoa, para entrar no ônibus, ela tem que ela tem que ir para a rua, porque ele é feito de uma forma que a pessoa, onde entra ali no ônibus, a porta, é do outro lado. Então, assim, se isso é prejudicial para uma pessoa idosa, é prejudicial para todo mundo. Então, uma cidade mais acessível, uma cidade amigável à pessoa idosa, é uma cidade mais amigável a todo mundo. Então, sem dúvida, todos se beneficiariam de um ambiente que tem menos barreiras. Essa é a questão. Porque um ambiente com barreiras, um ambiente que impede que a pessoa faça o que ela valoriza, um ambiente que a pessoa idosa ela tem que se locomover mais de quilômetro para pegar um transporte público, certamente não é um ambiente amigável para a pessoa idosa e nem para as outras pessoas. Verdade. Concordo totalmente com o que você falou, Felipe. Bom, igual eu tinha te falado nas nossas conversas, comentar aqui para o pessoal também, o intuito dessas lives é mesmo trazer curiosidade, né, das pessoas para conhecer um pouco mais do Profiap. Então, já para finalizar, igual eu falei com você, realmente é bem curtinha nossas lives, é realmente para apresentar o seu trabalho, você falar um pouco das suas experiências e do seu PTT, né, e do impacto que ele teve. Mas, como mensagem final aí, qual recado você deixaria para os atuais estudantes do Profiap e para gestores públicos, né, sobre a importância da aplicação prática da pesquisa acadêmica? Então, primeiro eu só queria fazer um parêntese em relação aos PTTs, porque, de fato, a live, justamente, ela está acontecendo porque quando a gente entra no mestrado, todo mundo fica preocupado com o PTT, né? Mas acontece que o PTT,
ele acaba sendo um desdobramento natural da pesquisa. Então, caso tenha estudante do Profiap assistindo, eu acho que um bom conselho é se preocupar com a sua pesquisa, que o resultado dela vai ser transformado em um PTT. Eu fiz uma breve pesquisa, eu até quero citar alguns exemplos com vocês, para vocês entenderem isso que eu falei. Porque, olha só, eu pedi autorização de todo mundo da turma, inclusive, queria mandar um beijo para todo mundo. Não vou esquecer de ninguém, ó. Marciana, Priscila, Roseli, Wellison, Darlan. Pô, será que eu esqueci de alguém? Gente, meu Deus do céu, agora vai ficar feio para mim se eu tiver esquecido, né? Mas as pesquisas, eu vou citar 2 exemplos aqui que dá para perceber que o PTT é um resultado prático da pesquisa. Porque, olha só, a Priscila, por exemplo, ela queria, o objetivo do estudo dela foi compreender a relação entre saúde mental de servidores e suas experiências de prazer e sofrimento laboral. Continua, mas eu vou ficar por aqui. O PTT dela foi ações de prevenção e promoção de saúde mental direcionadas a servidores universitários. Percebe que existe uma relação muito íntima entre o objetivo do trabalho e o PTT? Isso aconteceu em todos os trabalhos. Eu criei uma planilha aqui, né, para poder perceber essa relação, e essa relação, assim, ela é nítida quando a gente pega o objetivo do trabalho e o objetivo do produto técnico. Então, a Roseli, por exemplo, ela fez um trabalho que buscou compreender como o mapeamento de competências pode auxiliar o gerenciamento de realocação de vagas e redimensionamento da força de trabalho. O PTT dela foi recomendações para utilização da gestão por competências para melhor aproveitamento da força de trabalho. Então, é um desdobramento, de certa forma, natural. Então, fiquem tranquilos, não é um bicho-papão, vai ser um desdobramento que não chega a ser natural, mas é um desdobramento necessário da pesquisa, porque a partir dos seus resultados a gente faz a nossa contribuição para a sociedade, né? E em relação à mensagem que você mencionou, eu acho importantíssimo assim, a pesquisa, o conhecimento que a gente adquire no mestrado. Não tenho dúvidas em relação à aplicação dele no contexto da administração pública. Esse fato, assim, não tem como questionar, porque tudo que a gente aprende no mestrado, todas as disciplinas, elas vão nos agregar de alguma forma na aplicação prática ali do trabalho. Isso não tem dúvida, porque a administração pública é uma ciência, e como ciências, se nós temos mais conhecimentos, nós somos mais capazes de aplicá-los. Então, assim, não tem muito o que dizer, mas eu queria deixar um pouco mais em relação ao aspecto pessoal, porque tão importante quanto o aspecto profissional é o aspecto pessoal, porque a pesquisa é para quem é curioso. Então, a curiosidade é o que move o pesquisador. Então, durante o mestrado, é importante a gente deixar essa curiosidade aflorar. Então, isso vai não só para o nosso tema de pesquisa. Nós temos que aproveitar a oportunidade do mestrado para explorar tudo que é possível, porque é um ambiente de pessoas curiosas. Então, na administração pública, os contextos que nós vivemos no dia a dia, no cotidiano, tudo ali tem alguma coisa teórica por trás. Então, essa teoria por trás de tudo que a gente está vivendo no dia a dia é o que aguça a minha curiosidade. E é o que fez o meu mestrado ser algo tão especial assim para mim. Porque eu pesquisei, eu acredito que a maioria, foi o caso da maioria dos alunos do Profiap, né? Nós entramos para pesquisar algo que já faz parte do nosso dia a dia. Então, eu já trabalhava com licitação, continuei trabalhando com licitação. Então, o mestrado ele me deu a oportunidade de enxergar aquele tema sob várias perspectivas, porque a interdisciplinaridade é justamente isso. Eu vou dar um exemplo, só para ficar mais claro. A licitação todo mundo vê como algo jurídico, né? Só que estudando um pouco mais, trabalhando isso no mestrado, eu consegui perceber que
a licitação, na verdade, ela é muito mais gestão, muito mais administração do que direito. Porque tudo que a norma faz é estabelecer instrumentos de gestão para aplicar adequadamente as regras das contratações públicas. Então, o mestrado ele é importantíssimo nesse sentido, no sentido de nos dar um conhecimento teórico para embasar a nossa atuação prática. Mas não só isso, a parte também do senso crítico, porque a gente está vivendo num período que, se a gente passa o Instagram ali, as notícias estão todas nas imagens, as notícias só geral. Estudos comprovam que, eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada. Porque o estudo pode provar, ele pode ter sido feito só em relação a uma amostra muito pequena, a metodologia é muito importante. Então, assim, esse senso crítico que a pesquisa nos traz também é algo importantíssimo na vida pessoal. Não só na questão profissional, mas pessoalmente também. Esse senso crítico é algo que a pesquisa também nos traz bastante. Não, perfeito sua fala, Felipe. Queria deixar aqui nossos agradecimentos. Você quer pontuar mais alguma coisa que você acha importante? Então, eu queria agradecer pelo convite, é claro, né? Queria mandar um abraço para todo mundo do Profiap. Um abraço especial para Simone. Eu não sei se ela está assistindo, porque ela está fazendo o pós-doutorado dela lá na Espanha. Então, lá já está um pouco mais tarde. Mas a Simone é uma pessoa muito especial na minha vida. Ela me fez conhecer esse tema que é tão importante. E eu queria também falar para os estudantes do Profiap para aproveitarem essa oportunidade, porque é uma oportunidade única que a gente tem de estudar aquilo que nós trabalhamos, que nós vivenciamos no dia a dia, é uma oportunidade única que a gente tem de transformar a administração pública. Então, essa oportunidade de transformar a administração pública é o que vai nos mover. É claro que cada um vai ter o seu motivo para estar fazendo o mestrado, né? Não vou ser hipócrita também, mas é importante a gente aproveitar essa oportunidade para transformar, de fato, a gestão pública. E é isso, eu queria agradecer demais, porque vai ser sempre um prazer. Tudo que eu puder fazer pelo Profiap, vocês podem contar comigo. Mudou a minha vida e espero que mude a vida de todo mundo que passa por ele. A gente que agradece. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção. Antes de finalizar, né, a gente tem algumas pessoas aqui com a gente. Alguém teria alguma pergunta para o Felipe? Não sei se você acha que não. Ludmila, Priscila, Rose. Não sei como que tá seu tempo, Felipe. Então. Não, eu tô tranquilo. Deu uma. Desculpa. A live caiu. Mas enfim, como que ainda não surgiu uma dúvida, vou finalizar a live novamente. Muito obrigado. Eu dei uma lida no seu trabalho muito bacana. Parabéns pela pesquisa. E realmente reforçar aqui, galera, a gente vai começar, né, igual eu falei, a fazer lives frequentes, realmente para trazer experiências, assim como a sua, né, comentando também os convidados um pouco sobre o PTT e o tema, né, que eles utilizaram e fizeram a pesquisa e o impacto que tiveram. Então, muito obrigado, novamente, por ser nosso primeiro convidado e aceitar o convite, e sempre será uma honra te receber aqui. Obrigadão, viu, Felipe? Muito obrigado. E eu que agradeço. Um prazer. Tchau, tchau. Bom, antes de finalizar, eu vou passar aqui o cronograma das próximas lives. Nossa próxima live vai ocorrer dia 15 do próximo mês, às 7 horas, com a professora Rosiane. Ela atua aqui na Universidade Federal de Viçosa. E tenho certeza que, assim como a do Felipe, vai ser mega importante, né? Construtiva. No mais, é agradecer a presença de todos e aguardo todos vocês nas próximas lives. Não se esqueçam de seguir, né, e acompanhar nossas redes de comunicação, o YouTube, o site, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. No mais, é isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau.